espiritismo, é para isso que existe a teoria espírita, os livros espíritas e as evocações. Usar o espiritismo ou as evocações para querer saber de questões que não são de ordem moral não é papel do espiritismo, não é opinião do espiritismo. Então Kardec diz, deve-se ficar na ordem moral. Então era assim que funcionava. Tinham os espíritos se comunicando no mundo inteiro, através de todos os tipos de pessoa. Quando surgisse uma comunicação que não era de ordem moral, opinião do espírito, não é opinião do espiritismo. Então assim eu salvo o método da universalidade. E é interessante porque mesmo os espíritas hoje, eles acham que cabe ao espiritismo discutir questões de ciência e de física, seja a física da nossa matéria e física do mundo espiritual, através do espiritismo. Que seja papel do espiritismo estudar questões da biologia, da astronomia, submeter isso aos espíritos juntamente com os acadêmicos. Não é papel do espiritismo, é o ensino exclusivamente moral. É por isso que quando Kardec apresenta a escala espírita, ele apresenta a questão das diferenças moral. É por isso que Kardec vai desenvolver, depois de estudar a relação dos espíritos com os homens, seja através da mediunidade, dos sonhos ou da encarnação, ele vai tratar dos objetivos morais, do progresso moral, das consequências morais. Quando ele vai falar os espíritos vão falar de vidas de outros planetas, eles vão falar da vida moral, porque esse é o ensino exclusivo do espiritismo. Dizer como é que é a natureza dos mundos, da matéria, do mundo espiritual, do perispírito, dos fluidos. Não é papel do espiritismo, é sair, é deturpar o método da universalidade. Porque aí eu entro, o que acontece? Quando eu entro nesses assuntos, que não são exclusivamente morais, os espíritos começam a gerar contradições, então eles vão contaminando o método, vão contaminando a universalidade, e lembra, ao contaminar a universalidade, eles vão enfraquecendo o espiritismo, e as contradições e opiniões divergentes que eles dão, eu não tenho como verificar e comprovar quem está com a verdade. Então eu crio divisões, faço os espíritas sair do objetivo principal e único e útil, fico dividido e fico sem saber o que é verdade. Vejam que eu, por dentro, destruo o progresso da doutrina. Então a sabedoria de Kardec, já lá em 1864, quando ele apresenta o texto da universalidade, ele já sabia disso e já nos deixou os avisos. E a gente não leu, a gente não aplicou. Os espíritas, na maioria, ainda não entenderam essa questão. Hoje o movimento espírita tem como algo dado e verdadeiro o papel do espiritismo discutir a descrição de como é o mundo espiritual, como André Luiz fez em nosso lar. E isso é fugir da universalidade, porque a única coisa que interessa é o ensino exclusivamente moral. Senão, vai ser apenas uma opinião pessoal. Ah, mas pode ser uma opinião pessoal verdadeira, mas a gente não tem como verificar. E se eu tenho 10 opiniões pessoais que podem ser verdadeiras, eu tenho 10 divisões. Então, o ensino exclusivamente moral, não, eu posso criar uma unanimidade. Então vejam, dentro da universalidade, o primeiro ponto é o ensino exclusivamente moral. E ele diz que imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas, exatamente o que o movimento espírita fez. Aceitou e propagou como verdade. É espiritismo. E a gente está vendo que foi ferido no coração. Lembra onde é que estava a força do espiritismo? Na universalidade. O que fez o André Luiz? Atacou o coração do espiritismo, que é a universalidade. Trazendo questões que não são morais. E hoje o movimento espírita é todo dividido. Por quê? Porque cada grupinho foi... eu acredito nesse espírito. Eu fico com esse. Eu fico com esse. Pronto, todo mundo dividiu. Perdeu força, perdeu propagação, perdeu unidade e perdeu aquilo que o espiritismo tem de mais útil. Porque lembra, eu não consigo descobrir essas verdades físicas que não são morais, então eu continuo sem saber,
porque são só opiniões, não tem como verificar, e eu deixo de me concentrar no meu progresso moral, desencarno sem progredir moralmente, ou seja, fui prejudicado por esses espíritos. Então é muito importante que a gente vá formando na nossa cabeça o que é a universalidade, as características dela e o que ela proporciona. E não seguindo ela as consequências que a gente vai ter e ter. Então é muito importante que a gente reflita sobre isso, a gente vai continuar nesse texto, a gente vai entrar mais ainda, com mais detalhes sobre como que funciona a universalidade, para tentar mostrar como foi genial o que Kardec fez, se a gente entender e aplicar, e tirar essas dúvidas sobre o próprio método. Porque a ideia de gerar confusão sobre a própria universalidade é justamente porque é justamente atingir o coração da força do espiritismo. Por que há tanta dificuldade do movimento espírita em entender o controle universal? Porque esse ponto é o que é mais atacado. Por que é o ponto mais atacado pelos inimigos do espiritismo? Que se passam por espíritas, amigos. Por que eles atacam esse ponto? Porque é aí que está a força. Se todo mundo entender isso aí, o espiritismo volta a ter a força que tinha. Então é por isso que mesmo os kardecianos têm dificuldade para entender, porque também são atacados por esses espíritos que percebem, opa, se eles perceberem como é que funciona e tirarem a confusão, a gente perde força com as nossas mentiras e o espiritismo volta a ser forte. Então é fundamental que as pessoas estudem esse texto, reflitam com a gente, divulguem esse vídeo, para que a gente possa ir esclarecendo ao máximo e retomando a força do espiritismo. Até o nosso próximo estudo.